Graça e paz, irmãos. Laércio. Vamos dar início aqui a uma mensagem. Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 45, que fala assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, para a gente começar a entender essa palavra que Jesus falou, a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 28, lá aonde Jacó, ele teve o seu primeiro encontro com Deus. Ele saiu da casa do seu pai e foi para a casa dos seus parentes por causa do seu irmão, uma briga do seu irmão. E ali, na estrada, ele parou num caminho e ele deitou em um lugar, lá no capítulo 28, lá no verso 11, falando assim: tendo chegado a certo lugar, ali pousou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez o seu travesseiro e deitou ali mesmo, para dormir. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhes disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti, a tua descendência. Então a gente já sabe, a terra que está falando aqui é a terra de Canaã, que Deus tinha prometido ao avô de Jacó e também ao seu pai Isaque. Então ali Deus estava prometendo, Deus estava falando com ele. Então isso a gente vê que nem porque o seu pai ou seu avô, ele foi um cristão, ele foi uma pessoa que creu em Deus, não quer dizer que você não tenha a sua própria experiência. Então se você que vai ouvir essa mensagem, quando essa mensagem chegar em você, e se você ainda não tem uma experiência com Deus, então você vê que Deus ele falou aqui com Jacó, e esse lugar aqui era Canaã. Então ele queria dar isso para Jacó. Tudo isso tem uma simbologia para o futuro. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar uma terra aonde ele já preparou para você, que é a Canaã celestial, é a eternidade com Deus, aonde você vai viver para sempre. Então isso é o que Deus tem preparado para nós, e isso ele vai dar para nós, para que nós reinamos. Todo o poder ele vai dar para a igreja para reinar debaixo do céu, ou seja, também na terra. Isso após o arrebatamento e após os 7 anos. Mas não é esse foco aqui. Aqui então, você que não teve uma experiência com Deus, Deus ele pode falar com você em sonho, ou talvez ele já falou em alguns anos atrás, ou talvez ele falou essa semana, ou hoje mesmo ele falou com você. Se ele falou com você em sonho, em visão, e qual é o processo? Se ele já falou com você, você crê. O primeiro processo que Jacó fez foi ouvir Deus através do sonho. Então Deus ele fala em sonho. Então a gente vê todo um processo, como Deus ele age na vida daqueles que querem a salvação, daqueles que querem a eternidade, daqueles que querem viver para sempre com Deus, porque a eternidade ela existe. Existe 2 lugares, a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Mas hoje aqui ele está te convidando para te dar uma eternidade com Deus. É isso que ele apresenta para você. E lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, lá no verso 2 fala assim, ó: têm sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então viu aí, Paulo ele estava falando aqui de Israel. Aqui então o mar, ele estava representando aqui o mar, o batismo, representava o batismo. Paulo ele entendeu isso, porque tudo na palavra tem um significado. Tudo no que Deus faz tem um significado. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, lá no verso 9, fala assim: o que foi
é que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então foi no tempo de Abraão, Isaque e Jacó, foi no tempo de Moisés, e Paulo descobriu isso porque ele entendia as sombras, as revelações da palavra. Então ali, quando Paulo ele colocou ali que o mar, a abertura do Mar Vermelho, ali simbolizava o batismo. E também a nuvem que seguia eles. E também a pedra que eles beberam da água, ele fala, a pedra era Cristo. E está lá em Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Então a primeira coisa que Jacó fez foi ouvir a voz de Deus através de sonhos. Se você já teve sonho e se você não teve ainda, mas você ouvir essa mensagem, você crê nela, você vai ter e vai começar por essa noite. Se não for essa noite, é amanhã. Se não for amanhã, é esse mês. Se não for esse mês, é esse ano. Mas você vai ter uma experiência. Sabe por quê? Porque Jesus, ele te ama. Ele quer salvar você. Você é o bem mais precioso que ele tem nessa terra. Você é a alma, é a menina dos olhos dele. Então ainda lá em Gênesis, no capítulo 32, lá no verso 22, fala assim, levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou toda a sua família e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tornou-lhe, fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Viu aí que Jacó também ele passou o ribeiro, viu que Eclesiastes 1 falou que aquilo não há nada novo debaixo do céu. Então aquilo que Paulo entendeu lá com Israel já tinha acontecido aqui também. Quando Jacó passa o ribeiro aqui, a simbologia simboliza que primeiro ele ouviu a voz de Deus no sonho. A segunda coisa, ele passou o ribeiro. Isso simboliza batizar nas águas. Então, meu irmão, quando você ouvir a voz de Jesus, ou mesmo se você não ouviu ainda, mas se você vier a ouvir, procura uma maneira de te batizar. Mas como? Procura um homem de Deus, procura uma denominação mais perto da sua casa, onde professa que Jesus vem em carne e se batiza. Sabe por quê? Porque ele está voltando e ele quer você, ele quer salvar sua alma. Amém? Então esse foi o segundo passo que Jacó fez. Atravessar o ribeiro simboliza o batismo nas águas. E aí, ainda no capítulo 33, lá no capítulo 32, lá no verso 28, ainda fala assim, aliás, no verso 24, fala assim, ó. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Presta atenção, primeira coisa, ele passou o ribeiro, representando o batismo. A segunda coisa, ele lutou com um homem, né? Até o romper do dia. Aí lá no verso 27 fala assim, eu estou lendo Gênesis 32, no verso 27 agora. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Aí tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chama? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Quem é que tem o poder de abençoar? Jesus Cristo, homem. E nós vamos ver isso aqui. Aí no verso 30 ainda de Gênesis 32, fala assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Em algumas traduções fala, a minha alma foi salva. Então o primeiro processo, Deus falou com Jacó através do pai. Deu sonho para ele. Aí ele veio e passou o ribeiro, representando o batismo nas águas. A terceira coisa, ele teve um encontro com Cristo, porque esse homem aqui, ele falou, lutaste com o homem e com Deus. Esse homem aqui era Cristo. Por quê? Porque se você for lá em Êxodo, no capítulo 33, lá no verso 20, a palavra está dizendo lá que nenhum homem verá a face de Deus. E como Jacó falou ali que viu a face de Deus, a palavra de Deus ela não pode ter contradição. Então como é que a gente vai entender? Por quê? Porque ali ele teve um encontro com Deus Filho, Jesus Cristo. Porque lembra que ele falou no Evangelho, antes de Abraão eu sou. Então lá em Êxodo, no capítulo 33, lá no verso 20, fala assim, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá minhas faces, porque se
se vê, morrerá. Então, vendo aí? Então o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Pai Eterno Celestial, o Pai de Jesus, o meu Pai, o seu Pai, se assim você crê em Jesus, nenhum homem pode ver a face dele, mas através do mediador Jesus, que foi o que Jacó teve um encontro, você pode ter um encontro com Deus através do Deus homem, do Deus Filho, do Deus Jesus. Então, ele tá te convidando para isso. Por quê? Porque ele está às portas. Jesus está voltando, irmãos. Está perto. Jesus está voltando. E aí, uma vez você tendo esse encontro com ele, Deus falando com você, você passar o ribeiro que simboliza o batismo nas águas, você ter um encontro com Deus homem, que é Jesus, que morreu na cruz, que deu o seu corpo, que deu o seu sangue, que deu a sua alma, que a alma que foi lá nas profundidades, foi para o meu lugar e para o seu. Você crendo nele, você tendo um encontro com ele, ele quer você, ele vai salvar você, porque ele foi lá no lugar para todos, lá na profundidade. Só quem for lá não volta, mas ele foi e voltou. O Pai trouxe ele, sabe por quê? Porque ele foi para lá para o seu lugar. Ele te ama, você é o bem mais precioso para ele, porque uma alma para Deus, ela vale mais do que o mundo inteiro. E ainda lá no capítulo de Hebreus, lá no capítulo 5 de Hebreus, no verso... Lá no capítulo 5 de Hebreus, no verso 12, ainda fala assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui, o que Paulo está falando aqui, é que uma vez você passou por batismo, uma vez você tendo um encontro com Jesus, você vai alcançar o batismo no Espírito Santo, e aí você vai ler a Escritura, e Deus vai começar a dar entendimento para você, porque é onde a gente leu em João, no capítulo 6, no verso 45, presta atenção o que está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, meu irmão, cada dia, se você passar por esse processo, você que não conhece Jesus, se o Senhor falando com você, ou em sonho, ou em visão, você passar ali, Jacó passando o ribeiro, simboliza o batismo, você passando o batismo, você tendo um encontro com Deus Filho, o Deus Homem, o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz por você, derramou seu sangue, deu seu corpo e a sua alma por você. Aí você vai começar a ler as Escrituras e o Pai vai te dar o entendimento delas. E você vai se deleitar na profundidade da Canaã celestial que Ele tem para você. Amém? Então você que vai receber essa mensagem, compartilhe nas redes sociais, para que a palavra do Senhor seja divulgada e o nome do Senhor seja glorificado. E as almas sejam alcançadas, porque Jesus quer salvar. Glória a Jesus. Amém. A todos a paz do Senhor.